não cuidar do telefone, aí começa a ficar mudo, essa comunicação ela é ativa. Não, as raízes é justamente um dos lugares de maior atividade da planta. Aí vem um ponto que eu acho que é... E aí é o problema da galera do mineral. O próximo passo é como a gente vai melhorar esse desenvolvimento radicular. Coloquei aqui 3 tipos. Os famosos tripés, né? Você precisa de mais retenção? O negócio fica ogro. Exato, são muitos fatores, né? Mas o principal ator desse processo, de mais high-tech mesmo, onde você quer ter o máximo do rendimento ali, esse estudo tem que ser feito. Você elimina esse problema de atrofiamento de raiz. Vamos colocar o Thiagão em tela cheia agora, pra gente acompanhar de perto aí, ó, a poda de raiz. Você tem que se preparar, porque assim, muitas coisas podem acontecer aí, né? Simples corte dessa parte. Olha lá, o Thiagão simplesmente deitou o torrão e vai fazer um corte seco ali, ó. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Vamos de aula então, galera. Vamos embora, porque o conhecimento liberta. E o tema de hoje eu acho um dos mais importantes, Thiagão, porque é uma das partes estruturais da planta aí. Bom, hoje o tema então é raízes, né? As raízes aí, que é uma das partes mais importantes da planta, com toda certeza, estruturalmente. E aí a gente vai falar, né, Thiagão? Porque o cultivo começa justamente pelas raízes, e não é à toa que a primeira estrutura que sai da sementinha é a radícula, né? Aquele começo de enraizamento ali. E aí, quando a gente pensa lá numa planta saudável, o que a gente sempre fala? Dá uma olhada lá, né? Como é que estão as folhas, se as folhas estão verdes, se as flores estão vibrantes, se tem um caule forte, mas a gente vai ver que a verdadeira base da saúde, que a gente está a olho nu vendo ali na estrutura da planta, está escondida, né, Thiagão? São ali as raízes, meu querido. Exatamente, Natural Místico. Mesmo porque, velho, é a partir dela que toda a nutrição se dá para a planta, né? Então, assim, se as raízes não estão saudáveis, né, não estão adequadas, com certeza isso ali vai estar refletindo na planta como um todo. Então, tomar um cuidado é essencial, assim, todo esse cuidado com as suas raízes é fundamental. E a gente vai entender um pouco mais disso hoje, né, Natura? Como que a gente cuida dessas raízes para que a gente não tenha problemas maiores aí, né? Exato, porque além disso, né, Tico, além da água e nutrientes, que é a função principal da raiz de absorção, a gente vai ver que elas também trocam entre si, inclusive informações químicas, cara, com o ambiente delas. Elas se comunicam com esses micro-organismos e até se adaptam ao ambiente. É uma coisa maravilhosa a estrutura, né, mano? Cara, a gente tem que lembrar, né, que o substrato e o solo, ele é perpassado por uma rede de comunicação entre as plantas, entre os micro-organismos, né? É como se houvesse ali o Wi-Fi ali entre as plantas e elas podem ali conversar. As raízes têm os grandes receptores desse processo, essa comunicação entre os micro-organismos, principalmente, né? Quando você está levando ali num cultivo orgânico, né? Mas também já há inserção de micro-organismos no cultivo mineral para aumentar esse potencial, essa absorção. Então, vou dizer para você, as raízes têm esse lugar afetivo importantíssimo também, né, Reis? Para o crescimento das plantas e para o desenvolvimento saudável delas, né? Cara, total, né, cara? Porque é através das raízes que elas se conectam com o quê? Com as micorrizas, né? Com as tricoderma ali. Mas as micorrizas, cara, têm um papel fundamental na agricultura direto no solo com outras plantas. Por quê? Porque a micorriza conecta a planta a outras plantas. Exato. E aí rola essa comunicação, né? E aí as plantas rolam o quê? A troca de nutrientes, a troca ali até de defensivos, vamos dizer ali, né? Para poder suprir e controlar alguma doença que alguma planta ali vizinha esteja passando. Elas conseguem se ajudar através dessa comunicação fantástica das raízes com a micorriza. Por isso que a saúde do solo é tão importante, não importa o método de cultivo que você leve, se é no mineral ou orgânico. A saúde do solo é primordial para que você tenha uma planta saudável e sem doenças e pragas ali infernizando o seu cultivo. Enchendo o saco, né? Agora então a gente vai começar a entender o que de fato
acontece debaixo da terra, né, Tico? Porque as raízes, elas são ali, como a gente viu, o sistema digestivo da planta, né? Ou seja, elas vão absorver os nutrientes, vão fornecer suporte estrutural para a planta também, para ela ter ali a parte de cima bem estruturada, mas elas fazem também muito mais que isso, né? E a gente vai ver agora alguns dos principais papéis, como, por exemplo, o principal, talvez, Tico, a absorção de nutrientes e a água, né, cara? Planta, né, vai se comunicar com esse ambiente, né, e vai ali fazer muitas trocas. Essa troca de água acontece pelas raízes. A troca com a água vem toda a questão química, né? Você vai estar ali trocando nutrição. A planta entrega coisas, o solo entrega outras. Então, é muito importante entender que as raízes vão ser essa interface, a interface mesmo de conversa do substrato ou do solo com a sua planta. E aí, meus queridos, não cuidar do telefone, aí começa a ficar mudo e aí começa a dar ruim, né, Tiago? Antigamente dava ocupado ali, né? Porque, Tiagão, a gente tem que pensar que essa estrutura aí dessa absorção de nutrientes que a raiz vai levar vai depender de um monte de coisa, né? O famoso pH, a composição do substrato, a própria presença desses micro-organismos ali também vai influenciar bastante. Então, depende de muita coisa ali, né, cara? Depende, né? Ou natural. Mas peraí. Ô, Tico, mas essa troca química aí só rola no mineral, né? No orgânico não rola isso aí, não, né? No orgânico não tem química, tem? Não tem, né? Não tem nada de química, será, cara? Será? Explica pra galera essa troca química aí, Tiagão. E aí, Tico, o que você acha aí, ó? Você tava aí no debate, aí qual foi a conclusão que vocês chegaram aí? Essa química é só no mineral, né? No orgânico não tem esse negócio de troca química, não, tem? Fala sério. Tudo química, né? A gente viu. Cara. Tudo química, assim, a química da planta, ela é essencial, e a gente tem que entender, né, esse negocinho eu não gosto, não sei o que o chat acha, eu não gosto, mas é porque o mineral é muito melhor que o orgânico, cara, é pra você, brother, e eu acho massa que seja melhor pra você, entendeu? Mas pro amigo, na realidade dele, é bom de outro jeito. O que é interessante, que eu acho que o canal faz, e o Ganza App tem, tá? O canal faz e o Ganza App tem a prova, que dá para cultivar de muitos jeitos. Existem jeitos mais fáceis para uns, mais difíceis para outros, mas essa história de porque um, porque outro, isso é coisa do passado, o negócio é união e vamos meter a marcha para cima. É isso, galera, vai trocar, né, Tiagão? A resposta vai ter sim essa troca química, porque vai atrair esses fungos, bactérias, vai fazer essa cadeia, como a gente viu ali, e vai ser fixadores de nutrientes, disponibilizadores de nutrientes ali ao longo do tempo, né? Então, tudo química, galera. Mesmo porque a água é um elemento inorgânico, né? Exato. É um elemento inorgânico, né? Faz tudo parte, né? A química ali, a partir de um trabalho biológico, dá muito bom, que a gente fala que é o cultivo orgânico, e quando você faz aquela diluição dos sais e deixa tudo mastigadinho, bonitinho, você só tá fazendo o trabalho dos micro-organismos ali para sua planta e tá entregando ali tudo solúvel. Então, o lance para a planta não faz diferença, né? O que faz diferença é tá tudo bem equilibrado e equalizado para que ela tenha o seu desenvolvimento saudável, né? Aí vem um ponto que eu acho que é fascinante, Tico, que é essa comunicação com o ambiente, né? Porque é como se a planta, vamos dizer, ela sentisse, né? Ela sente ali uma falta d'água, ou um excesso de água, de nutriente, e ela vai responder, né? Daí ela vai mandar esses sinais químicos para outras partes do próprio organismo. Isso é uma coisa fantástica. Por isso que a gente vê os sinais ali aparecendo na folhagem, no caule, na estrutura da planta, né? É muito interessante a gente entender que essa comunicação ela é ativa, né? A gente acha que a planta tá ali só recebendo, igual um pastelzão. Eu estou planta, né? Não, as raízes é justamente um dos lugares de maior atividade da planta. Se a gente conseguisse, né, o Reise, colocar ali um sensor de interatividade, a gente ia ver que as raízes iam estar super ativas, com super comunicação e, principalmente, avisando o ambiente do que ela precisa. E isso é que é legal, entendeu? Por isso que, na minha opinião, aí é a minha opinião e é só minha, entendeu? E eu posso mudar amanhã se eu quiser também, tô nem aí para quem vier me criticar. A minha opinião, o cultivo mineral tem essa característica, né? Você saber exatamente ler a planta e entregar ali o que ela precisa no momento certo. A última estrutura, então, que a gente pode pensar aí do enraizamento, Tiagão,
essa estrutura e ancoragem, né, cara? A gente vai ver que um sistema radicular forte vai permitir que a planta suporte até ventos fortes, o ambiente ali, ela vai suportar mais ao ambiente e vai ficar até mais forte contra pragas, porque vai estar uma planta saudável, né, cara? Cara, é por isso que a gente fala assim, quanto maior o vaso, mais a planta vai crescer mais rápido, né? Assim, depois de um determinado ponto, né? Porque justamente ela tem essa ancoragem e a partir dessa ancoragem ela consegue ter uma estrutura bem elevada e bem robusta. E aí é o problema da galera do mineral que gosta de cultivar vasinhos pequenos e depois, minha planta não tá crescendo, tá travadinha. Lógico, bate um ventinho ali e a planta fica ali, opa, tomba! O vaso vai pro chão. A planta, quer dizer, ela não tem firmeza, né? Então, assim, ela não vai dar essa estrutura. Agora, a partir do momento que o vasinho consegue ficar estável, bem equilibrado, a planta vai crescendo e ela não tem esse desequilíbrio ali nela, né? Você vai ver que o negócio fica ogro, né? Então, você tem que fazer esse papel das raízes de estrutura, fazendo o quê? As amarras, o scrog, né? Ali, fazendo formas de que a planta fique bem estável, a base dela ali, e não corra risco de ter tombamentos, né? Boa. Perfeito, né? E aí, o próximo passo é como a gente vai melhorar esse desenvolvimento radicular. Aqui a gente traz 3 tipos de substrato aqui, que isso aqui é só um geralzão, né? Isso aqui pode ter um monte de variação, dependendo da receita que você usa, mas é só pra gente ver ali as estruturas. Tiagão, começando ali porque o que a gente tem que pensar de fato é que o substrato ele deve ter o quê? Drenagem eficiente, né? Não acumular água ali e ao mesmo tempo ter uma retenção dessa umidade o suficiente para a raiz ir buscar e crescer rápido ali, né? E principalmente um substrato aerado, aquele substrato que não fica impactado, que a raiz não tenha dificuldade em se expandir. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui 3 tipos. Primeiro, aquele solo que é o substrato base, né? Que é a turfa, a perlita e o humus de minhoca, né, Tiagão? Aquele semi-inerte que dá para levar tanto no orgânico quanto no mineral, né? Exatamente, cara. Porque assim, eu gosto de falar, né, Natural, que a gente tem os famosos tripés, né? Por que a gente fala do tripé? Tripé, cara, você consegue posicionar ele em diversas superfícies irregulares e você consegue ter uma estabilidade através desses 3 pontos de ancoragem. E aí, com o solo não é diferente. Qual é o tripé do solo? Qual é o tripé do substrato? As características físicas, as características químicas e as características biológicas. Então, não importa o meio de cultivo que você vai levar, você vai ter sempre esse tripé. Então, assim, você vai precisar ter essas características físicas, a questão de leveza, né, de retenção de umidade, né, qual que é essas características que esse substrato vai ter, né, a densidade dele e tudo mais. Aí, as características, né, químicas, que são o quê? Os minerais, os nutrientes, vai compor ali o solo. E, óbvio, a biologia, que são nossos grandes amigos e aliados, e também muitas vezes tem os nossos inimigos e grandes vilões, né, que são os micro-organismos, né, que temos tanto os benéficos como os maléficos, e aí que tá a grande diversão e a batalhazinha de war, né, do cultivador, do cultivo orgânico, que é toda hora tá ali alimentando o seu exército para combater os maléficos ali, os patógenos, e disponibilizar, né, os nutrientes para plantinha, né? Aqui, ó, tira o print. Esse aí é print, galera. Mete o print aí. Para você entender que aqui o conceito é simples, cara. Essas porcentagens vão te dar essa base, né, inicial para você leve e aerado, né? Então você vai trabalhar nessas porcentagens, como se você tiver um ambiente muito frio, com umidade muito alta, aumenta o humus, né, cara? Um substrato mais aerado, né, Natural? Exato. É tudo, né? Aqui é só uma porcentagem base mesmo, que você pode fazer na sua variação dependendo do teu clima. É isso que o Tiagão falou. Você precisa de mais retenção? Aumenta ali os insumos que vão causar essa retenção. Então, aqui é só para a gente ter uma noção mais geral dos 3 tipos de substrato. Um semi-inerte, o outro, Tico, totalmente inerte, né? Porque daí aqui você vai ter o controle total, que você vai distribuir ali. Aqui a gente indica a 50% aí de fibra de coco, 30% de perlita, 20% de vermiculita. Pode ter variações entre esses 3 compostos, mas aqui a gente tem um solo leve, aerado, só que ele não tem nutrição ainda, né? Exato. É essa característica essencial que diferencia um solo, né, de um substrato de outro, né? O substrato inerte vai ter essa característica essencial de não ter pouca ou ter pouca ou nenhuma nutrição para o seu cultivo. Você vai precisar fazer essa, né, a fertirrigação. Você vai ter que fertilizar o seu solo
para que as plantas tenham acesso aos nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, né? Diferente de um outro tipo de substrato que vai ter ali, além dessa base, que vai dar sustentabilidade, que vai fazer com que as raízes de fato cresçam, que seja leve, né, que seja boa, mas também vai ter ali a nutrição necessária para que a planta se desenvolva independente da sua fertirrigação. O ruim é que não tem nutrição, mas o bom é que você vai ter o solo mais aerado possível para a raiz desenvolver. E o terceiro tipo aí sim já é um super solo, né? Aquele substrato vivo, onde a gente pega essa base de substrato leve e aerado e acrescenta isso, né, os micro-organismos, acrescenta isso alguns insumos que vão dar ali essa super vida e esses nutrientes a curto, médio e longo prazo. É o caso aqui que a gente já comprovadamente, muitos cultivadores aí já levam. O kit Suruma, por exemplo, é um exemplo disso aí, né, Tiagão? Exatamente, Natural, porque já vem tudo ali, né? Porque assim, na agricultura, cara, o que você faz? Primeira coisa que você faz é uma análise de solo. É para o quê? Para você entender justamente essas características que a gente veio falando, né, dos 3 pilares, e aí você fazer, né, essas devidas correções e ajustar o seu solo. Aqui é a mesma coisa, tá ligado? Só que a gente tá preparando do zero. A gente tem essas bases, né, vamos dizer assim, inerte ou quase inerte, né? No caso ali, mas quando você quer fazer uma estruturação, né, um solo vivo mesmo, de fato, ter um bom solo, você faria o quê? Uma análise desse seu solo para você poder fazer os processos, né, de calagem, para corrigir o pH e tal, e entrar com a nutrição, com a adubação, né? Então, o kit Suruma é basicamente isso, cara. Ele considera essas bases são conhecidas, a partir disso, ele introduz ali toda a nutrição necessária para um ciclo completo. Está trabalhando nesse lugar do meio do caminho, né? Entregando para a planta o que a gente, quanto cultivador, sente, serve, tunando, né? A galera que gosta ali do tuning, eu acho que o organomineral é uma boa saída. Tem a galera como eu, que é sem tempo, e aí só o surumão mete marcha. Né? Só o surumão só vai, é só fé. Vamos embora então agora, porque aí a gente vai falar agora do papel da aeração, né? A oxigenação aí nas raízes, que é tão importante. E aqui, né, é o tipo de material, como a gente já deu a dica no slide anterior, né, Tiagão? Perlita, vermiculita, fibra de coco, esses tipos de insumo vão conseguir dar para esse substrato essa estrutura de oxigenação para ele ali, né, cara? Cara, exatamente, porque assim, o que é oxigenação, né, cara? Aí que tem um grande lance, né? O pessoal às vezes não entende assim, que pensa que é o ar, né? Pensa que é só o ar ali no meio das raízes, e não é bem isso, né? Mas sim, são micro espaços no seu substrato onde tem essa troca, esse armazenamento e essa troca gasosa de uma forma bem sutil, né? Não são grandes bolsões de ar ali, entendeu? Então, na hora que você faz um transplante, você tem que dar aquela afofadinha, uma comprimidinha ali, uma ajeitadinha no substrato. Pode ter espaço ali, né, cara? Pra justamente ter toda essa oxigenação. Exatamente. Então, a gente precisa que tenha mídias, né? Vamos dizer assim, elementos ali no nosso substrato que consigam armazenar esse ar ali de uma forma bem sutil, para que as raízes tenham um acesso tanto a esse ar como a água que você usa ali na rega, e essa água, ao entrar em contato, também faça essa troca ali gasosa, né? Então... E essa rega, Tico, que o Tiagão se refere, é aquela rega controlada, né, cara? Nem para mais, nem para menos. E aqui que tá, principalmente para quem tá começando o cultivo, achar essa rega equilibrada, sem precisar ficar pensando numa continha. Tenho que regar de 2 em 2 dias? De 3 em 3 dias? Não existe isso, né? Vai depender de um monte de fatores, né, cara? Exato, são muitos fatores, né? Mas o principal ator desse processo é o cultivador. Eu gosto muito e estudo, né? Em breve vou trazer muito conteúdo estruturado sobre isso, porque a gente está aqui com um projeto muito legal de automação, né? Mas eu gosto muito de entender essa automação, né, da rega, principalmente, como algo sendo muito vinculado ao estudo do solo, né?
porque você vai poder automatizar a irrigação, automatizar a fertirrigação e automatizar outros processos, mas principalmente esse, olhando para o substrato que você está utilizando. E aí vai mudar o perfil de automação que você vai ter, né? Um perfil mais complexo, um perfil menos complexo. Isso vai depender também de acordo com o período, né, do ciclo de vida da sua planta, em que momento ela está. E aí, quando a gente vai para alta produtividade, né, para o cultivo mais high-tech mesmo, onde você quer ter o máximo do rendimento ali, esse estudo tem que ser feito. Regras controladas, elas são importantes, mas também dependem do estudo do teu substrato, solo e essa base que vai segurar a planta. O dia a dia ali, né? E aí, o material do vaso, Tiagão, vai ter também muita influência nisso. Vão ter materiais que secam mais rápido, outros que promovem melhor essa drenagem e oxigenação, né? A gente tem os vasos de feltro, que são muito eficientes nesse sentido, de quase nunca você poder encharcar ele ali, né? Vaso de plástico pode ser bom se bem manejado, mas ele corre o risco de esquentar, corre o risco de você ter um alagamento se tiver uma boa drenagem, furos ali embaixo, né? Então, o material do vaso, Tiagão, vai também influenciar nessa quantidade de água que fica disponível e, consequentemente, no crescimento da raiz, né? Ô, Natura, é o que eu falo assim, se você tiver, conseguir produzir um seu substrato com efeito esponjinha, sabe o que é o efeito esponjinha? Você pode reparar, você pega uma esponja novinha, você vai enchendo, vai molhando ela vai absorvendo a água. Chega um momento que ela começa a escoar. E aí você para de regar ela continua escoando. Então, chega uma hora que ela vai parar e ela vai ficar úmida ainda. Na hora que você apertar, ainda ela vai soltar água, né? Sim. Mas você percebe que ela vai soltar água, mas tem um oxigênio ali no corpo. Ela liberou o excesso. Então, esse que é o grande truque de você conseguir conservar esse oxigênio nas raízes ali no seu substrato. É você ter um material que ele retenha uma umidade suficiente para manter a microbiologia ali, né, saudável, e ter essa disponibilidade de água, mas que ele também não retenha tudo, ele libere parte daquilo para armazenar o oxigênio nesse local, né? Então, assim, esse que é o vaso em si, é o que você falou, dependendo do tipo de material que você vai usar, ele vai favorecer com que essa água escorra bem e absorva mais oxigênio ali de uma forma mais fácil, e tem vasos que vão dificultar isso e até atrapalhar na questão de temperatura, né? De superaquecer o substrato e causar um problema enorme de patógenos, porque a gente sabe que solo quente não é saudável para a planta, né? A gente não quer cozinhar a planta não, a raiz, né, cara? Não é essa a ideia. Bom, agora a gente vai justamente para algumas técnicas que a gente até já falou aqui no canal, né, que vão influenciar e estimular o crescimento saudável da planta, né? Então, primeiro, prevenir essas raízes enroladas, né, Tiagão? A gente vê que quanto menor for o vaso, mais rápido essa raiz vai chegar no espaço definido ali e ela vai fazer o quê? Vai começar a se enovelar, vai ficar um nó e isso vai começando a dificultar a absorção de água e nutrientes, né? Cara, depois daquela se amarrou desse jeito aí, já era. Se você não fizer uma poda, não fizer uma intervenção drástica, na hora que você transplantar, ela não vai ocupar de forma uniforme esse novo substrato, né? Esse novo vaso, esse novo local. Por isso que eu falo assim, se você puder não ficar transplantando e plantar direto já no vaso grande, é a melhor saída que você vai ter aí no seu cultivo. A partir do momento que você eliminar esses transplantes, você elimina esse problema de atrofiamento de raiz naturalmente, né? E olha, você sabia que 90% aí dos problemas que você vê aparecendo nas folhas, sabe onde começa esse problema? Que você muitas vezes nem tá enxergando, é lá nas raízes. Porque as raízes são a base de tudo, é o coração oculto da tua planta. Então, enquanto a maioria só consegue observar aquilo que tá para cima do substrato, os growers de verdade estão ligados. O segredo do sucesso tá lá, enterrado. E aí você precisa saber de alguns pontos importantes, porque raiz fraca é igual a planta fraca. E não tem como fugir disso, galera. É como se fosse você construir uma casa sem um alicerce forte. Você pode investir na melhor terra, nos melhores fertilizantes, mas se as raízes não tiverem saudáveis, você tá apenas enxugando gelo. Olha, eu já passei por isso e também já vi muitos cultivadores dedicados, inclusive, perdendo plantas por problemas radiculares, que poderiam ter sido evitados aí, facilmente. E o pior é que quando os sintomas começam a aparecer, geralmente já pode ser tarde demais. E aí, aquela frustração vai chegar, né? Porque você vai perder, às vezes,
meses e meses de trabalho. Mas quando o cultivador sabe exatamente como prevenir o apodrecimento radicular, domina a frequência ideal e o volume de rega para cada fase da tua planta. Quando você entende essa simbiose com a microvida contida ali e como ela pode revolucionar o seu cultivo. E também quando você sabe identificar os primeiros sinais de problemas que aparecem lá nas folhas. E essa não é uma realidade distante, né, galera? E é exatamente por isso que a gente criou a Escola de Cultivo Natural TV, um espaço onde você para de adivinhar as coisas e começa a dominar os conceitos. A Escola de Cultivo ele é um espaço educativo sobre tudo que engloba o cultivo. As aulas são ao vivo e todos os sábados das 9 ao meio-dia você tem encontro com toda a bancada da Natural TV. E lá você participa junto com outros alunos e com os professores. Além disso, quando você ingressa aí na nossa escola de cultivo, você já garante o acesso ao nosso curso Cultivando o Meu Remédio. Esse aqui vai ser um material complementar para você pesquisar a hora que você quiser. E as horas que você vai ter durante a nossa escola de cultivo vão entrar também como carga horária lá no teu certificado. E se você faz a assinatura aí de 3 meses de escola de cultivo, você também já leva esse certificado. Olha, outro benefício muito importante é aquele grupo de networking, porque você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, um grupo privado com os nossos alunos do curso e da escola de cultivo. Nesse grupo você tem a oportunidade de se conectar com outros cultivadores e trocar experiências de cultivo dia e noite, 24 horas. Dessa forma, é impossível você não evoluir no cultivo. Porque, você tem aula todo sábado ao vivo e durante a semana você tem o grupo para perguntar, tirar dúvida, trocar informação e compartilhar os seus avanços com os outros jardineiros e jardineiras, alunos da Escola de Cultivo. E tem mais, porque o certificado da Escola de Cultivo não é só um papel, não. Esse aqui é o seu passaporte para segurança jurídica. Com esse documento, você comprova que você tem autonomia, que você sabe cultivar e vai ser muito importante para você que está procurando aí tirar o seu habeas corpus de cultivo. Essa é a chave para você dar aquele salto na qualidade do teu processo. Então, chega de dúvida, chega de tentativa e erro, troca essa abordagem por uma abordagem mais didática, de passo a passo, com começo, meio e fim, e muito aprofundamento dos conceitos, tanto na teoria quanto na prática. Tô te esperando na nossa sala de aula da nossa escola de cultivo. Se você quiser saber mais, o link tá aí na descrição do vídeo. Só vem! O vídeo é esse aqui, treinamentos e podas de raízes, como potencializar o crescimento das suas plantas e teve Copa Grower aqui também. O Thiagão fez uma poda de raiz ao vivo pra gente. Vamos relembrar aqui. Aulão. Vamos relembrar aqui, Vamos colocar o Thiagão em tela cheia agora pra gente acompanhar de perto aí, a poda de raiz na prática. Thiagão, tá contigo, meu querido. Mete a mão aí na massa. Então vamos que vamos, né? Tem aqui, já o vasinho de transplante, já botei um substratozinho ali, né, para fazer. Isso é importantíssimo, né, Thiago Reis? Você aqui, fazer o transplante com meio caminho ali organizado, né? Essa história de se estruturar, né? Porque senão a gente se perde ali no meio do transplante, aí a planta cai, aí dá ruim, né? Cara, o plano de cultivo vai te servir para isso, porque não é só um plano macro, mas é um plano micro também, né? De cada processo que você vai fazer, né, Tico? Então, na hora que se você vai trabalhar com transplantes, você tem que pensar em todas essas etapas que você vai precisar realizar durante os transplantes e quando houver ainda problemas, né, que não vai ser um transplante simplesmente, né, tira de um vasinho e joga para o outro, você precisa fazer uma certa poda de raiz, você tem que se preparar, porque assim, muitas coisas podem acontecer aí, né? E olha lá, Thiagão, como, só para a galera ver, relembrar de novo, como as raízes nas laterais e principalmente embaixo, olha lá, fica aquele nó, aquele novelo, e você vai vendo que ela vai até perdendo a cor mais esbranquiçada e vai ficando mais amareladinha ali, um sinal que ela tá perdendo oxigenação e perdendo a capacidade ali, né? O simples corte dessa parte faz com que no transplante a raiz volte a crescer super bem, né? E só um parênteses aqui, vocês estão vendo um monte de terra caindo aí de cima, é porque ali as raízes já estavam expostas ali em cima. Aí eu fiz uma coberturinha para proteger as raízes,
até fazer esse manejo aí, porque a gente teve que segurar um pouquinho para fazer esse vídeo, então, para não estragar ali, tá vendo, ó? Agora tava assim, ó, tudo já bem compactado. Gruvinhado. Bem, Né? né? Aí aquela história, com uma tesoura, com uma faca, né? Você esteriliza ali bem, e aí você vai, é como se estivesse tirando essa parte engruvinhada. Olha lá, o Thiagão simplesmente deitou o torrão e vai fazer um corte seco ali, ó, com uma faquinha. Limpeza Olá. é bom nessa hora, né, Thiagão? Pra não ter nenhum contaminante. E meter marcha, corte simples, né? Cara, exatamente. Fala, Curso Ticão. técnico. Não, só para explicar pra galera que essa live aí que tá de graça pra você é curso técnico de cultivador, tá? É isso aí, nem Olha o lá. Senai tem, ok? Só pra Ó o vocês terem ideia cartidito. que Ó o nesse cartidito nível Thiago lá, Reis cara. aí, Olha lá. nem o Senai, nem o Senac tem, porque eu vou dizer, né? Quando tiver, provavelmente vai ser nós, tá? Então aproveita que tá de graça aí nessa Natural TV e mete marcha. Mas vocês Thiago viram Reis, aqui, ó. você tirou ali como uma o Thiagão tampa, fez. né? Tirou ali um bife. É, tirou um bife. E agora essa planta vai estar livre e estimulada a crescer, né? Olha lá. Exatamente. Simples, um naquinho de queijo ali, né, cara? Da raiz e já era, Thiagão. Já era, né? É, porque a raiz tá assim, né? Daí ela começa, ela bate ali no fundo, ela começa a virar, né? Então ela volta pra cima. A partir do momento que você faz esse corte, né? Você vai voltar a estimular ela aí pra baixo. É. E E aí pode fazer na lateral também. A gente vai ver, deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente. Ó, o Thiagão vai fazer na lateral também esse corte. E aí fica super simples ali olha lá, ó, como ele afofa um pouco ali pra soltar um pouco desses nós. Olha ali, ó, na lateral. E vai cortar esse excedente, né? Então tudo que fica depois, a planta tem facilidade ali nesse novo substrato a voltar a expandir de forma eficiente a raiz. Sem segredo, hein, Thiagão? Olha isso, cara, simples mesmo, né? porque assim, tem algumas, né? Logo que você vai fazer o transplante num vasinho legal, você faz isso assim com a mão, assim, você dá, né? Na hora que você tá colocando ali no solo, você dá aquela apertadinha assim, dá aquela afrouxada e tá ótimo. Ali você fazia isso, ela parecia uma esponja de tanta a raiz. Então, assim, o corte é uma alternativa muito boa para fazer esse tipo de transplante. Aí transplantou, enterra ali toda a parte e a partir de agora essa planta vai ter uma facilidade enorme aí. Chamou o VAR, o Tico, manda, meu querido. Ai, meu Tô Deus. chamando o VAR. Tô chamando o VAR por quê? Primeiro, para falar igual o Francisco Fernandes falou aí, ela é aulas, né? É aulas e muitas aulas, tá? O segundo VAR que eu tô chamando é só para deixar claro, né? Thiago Reis preparou esse momento. Ele foi lá e limpou a faquinha e lavou as mãos, higienizou as suas mãos, né? Justamente para você não levar patógeno para essa estrutura importantíssima da sua planta. Ela vai ser a responsável por trazer nutrição. Se você também colocar algum patógeno ali, você pode danar a sua menina, entende? Então não faça isso. Limpe, né? Mantenha tudo. Agora, Thiago Reis, do jeito que você fez ali, pô, a plantinha tá Pronta, né? Pronta pra de voar, raiz. né, cara? Mano, tá gigante já. Tem que passar ela já do vaso para outro vaso, né? Só que agora eu queria passar direto pro solo, mas é isso. Tô segurando porque ainda não tá no momento adequado aqui, mas já ela vai pro chão sim. Ela tá lindona. Eu vou tirar uns clones dela porque ela Que tá top, galera. Vocês viram, né? Uma técnica aí, se você notar que a tua raiz está muito engruvinhada ali, muito cheia, isso daí vai ser muito eficiente porque esse corte vai fazer com que a raiz se prolifere com mais rapidez. Essa questão do crescimento das raízes, como a gente falou lá no começo, né, Tico? Esses micro-organismos benéficos, porque o que a gente cultiva, principalmente no cultivo orgânico, não é a planta, mas a vida no solo. É isso que a gente está preocupado ali. Ó, como última dica aqui, então, da questão do crescimento, né? Uma parada que parece que, olha como tudo joga junto, né? E a rega inteligente vai ser o fundamental. A gente falou um pouco atrás ali, mas o que a gente quer, porque a gente vê nas nossas oficinas, a gente vê lá no Ganza App, vê para quem está começando a cultivar, um dos grandes desafios, Thiagão, que parece que é simples, é realmente a rega, de chegar no equilíbrio de nem a mais para não sufocar o substrato e deixar ele sem oxigênio, e nem afogar a raiz, e nem de menos que a raiz não consiga se alimentar e a planta morra. Parece fácil, mas isso leva ali, ó, observação, testes e
conhecimento do teu material e do teu espaço, né, cara? Cara, exatamente. Ocorre muito, principalmente com você preparando um substrato, achando que você tá usando uma coisa para isso e ele funciona para aquilo, né? Então, às vezes você tá inserindo ali uma coisa, você acreditando que tá aerando e no final das contas você não está aerando, você está favorecendo a retenção de umidade e a compactação do seu substrato pelas devidas características daquele elemento que nessa condição que você está usando, ele vai te proporcionar isso. Porque muitas vezes, por exemplo, vermiculita usando no solo, na terra, ela serve para aerar o solo, a terra argilosa, né? Uhum. Ali ela vai servir como um aerador. E já no seu substrato de turfa, ela vai funcionar como uma retenção de líquidos. Então, você ter, como a gente compra ali Carolina, né, soil, e vem com diversas composições, e você às vezes não encontra aquela mistura que você realmente gostaria, então, e às vezes você compra e vem ali, né, trocado e você nem percebe, né? Aconteceu isso aí, eu comprei, veio trocado, não percebi, tive que voltar lá para trocar, né? Nem o rapaz que ficou ali por engano. Então, você está acostumado ali a regar de uma forma, só que por algum acaso o seu solo mudou a composição física dele, começou a render muito mais água do que antigamente e aí lascou tudo, né, cara? Por isso que a gente fala aqui sempre, Tico, não tem uma regra, não dá pra gente te falar assim, regue teu vaso de 2 em 2 dias, de 1 em 1 semana, tantos ml, tantos litros, porque vai depender dessas variáveis. E aí esses 2 últimos tópicos, né, Tico? Água na temperatura ambiente, porque a gente vê ali, a gente falou de água gelada, né, como também uma parada que pode travar a raiz. Água quente, então, nem se fale, também pode ser um problemão, né? Então, água em temperatura ambiente e fazer o máximo possível de uma rega uniforme, deixar todo o torrão úmido por igual, né? Aí olha só o resultado da galera, Raça. Cara, é da hora, né? Vai fazendo os penos. Vai dando jeito. É isso. Olha o Fenotrigão. Cadê o churu? Tô com saudade do churu. Saudade do churu pra analisar esse fenotrigo. Tem as aberrações também dos fenotrigão, ó. Mas olha o volume, ó. Deixou o fenotrigão volumado só pra ver como é que é. A gente falou, cara, vai dar fenotrigo, mas vai dar até o fim. Vai até o fim. Até para ver, né, galera? Até para todo mundo poder ver o que é um fenotrigo, por que aconteceu, né? E é legal, o que eu acho legal da consultoria também é isso. O problema que o colega tem, você não precisa ter, porque a gente tá ali na oficina trocando, né, e fazendo com que tudo seja estabelecido da melhor forma. Tem outdoor também, ó, manga rosa no outdoor ali também, isso é bacana, né? Porque aí a gente vai vendo várias formas, né? E vai mudar muito de região para região. Então, essa troca entre os cultivadores ali em um nível mais aprofundado, porque a gente vai ter mais informação do teu espaço, dos teus equipamentos, do teu tempo, da tua dinâmica, né? Porque seria fácil, né, Tico? Fazer um método geral que servisse para todo mundo seria fácil, cara, mas não dá certo. A gente mas tem mentira. Aí uma variedade. Sinto lhe informar que a regra geral dos deuses do cultivo, ela funciona em contextos muito bem estabelecidos. Não tem um método inquestionável, galera. Não é o seu. O que funciona é você criar o seu método. E aí, a gente não está aqui para te entregar o nosso método. A gente está aqui para te apresentar possibilidades e adaptar você ao seu espaço e construir o seu método. Depois, você pode pegar o seu método e vender para todo mundo aí da tua região. Aí, ó. Porque, Thiago Reis, a gente sabe o quão chato que é você não conseguir chegar no final do processo, né, cara? Por mais que você se empenhe, por mais que você estude, às vezes, cara, é um pequeno detalhe que vai fazer a diferença. Então, a gente te convida. Aqui, a gente chama o VAR para todas as ocasiões ali, cara, e tenta ser o mais eficiente possível para você descobrir o teu melhor jeitão de cultivar e ter sucesso. A gente quer pote cheio, Thiago Reis, sempre, cara. Eu venho aqui ajudar as pessoas porque é a minha grande revolta. Porque quando eu tava aprendendo, conheci uma pessoa que se dizia o papa do cultivo de cannabis, tá ligado? E não existia internet não, velho, tá ligado? Então, era mais fácil ainda você cair no golpe, tá ligado? E quando você achava um que falava, você não tinha onde procurar, você não tinha como saber, né? A não ser botando a mão na massa e botando a prova, né? E aí eu fui ver, mano, eu me lasquei muito com isso, com informações erradas, distorcidas, porque no final das contas, a intenção desse rapaz não era com que eu chegasse
nos resultados tão desejados, né? Pelo contrário, ele queria me desestimular, porque lá naquela época era um risco enorme de você cultivar, então na verdade ele quis até me proteger de uma certa forma, né? Mas hoje a gente sabe que isso é um grande poder, né? De liberdade, você ter o seu autossustento, ter sua autonomia, porque quando eu consegui chegar nisso, mesmo nesse período turbulento e arriscado, mano do céu, foi uma coisa fantástica, natural, fantástica, e é uma coisa que todo mundo que necessita de ter acesso a uma medicina de qualidade, como a nossa querida plantinha, mano, eu faço questão de ajudar a chegar nesse resultado com o maior prazer. A gente começa com o alemão, 420, uma Skywalker Haze Dutch Passion Alto aqui, ó. Vamos dar uma olhada no vídeo. Olha a formação da inflorescência, né? Aquele cabinho mais puxado ali, ó. Mas tá que tá, hein? Olha lá a produção de resina, que é o que mais importa, Tico. Coisa linda, hein? Veio, tá? Ó, vou dizer, Thiago Reis, vou passar o VAR nesse chapéu de bruxa aí. Fenotrigô, sentiu ou é... Ou é semente, ou o quê? Ou é semente. Ou é a estrutura da flor? Acho que pode ser a estrutura da flor ali, né? O famoso foxtail, né? O rabo de raposa ali, devido a talvez uma temperatura um pouquinho elevada, né? Estimula muito isso aí. Pode ser, tá ligado? Tipo, mas é o que eu falo assim, cara, aceitem as características do fenótipo, tá ligado? Não fique, às vezes, também querendo criar mitos, tá ligado? E conspirações para que surjam certas características que são apenas genética. E aqui, Tico, ele traz uma lupa, né? Um mini microscópio ali, que aí você tem uma precisão maior na maturação da tua planta, né? Isso aqui é bom mesmo. É importante lembrar e resgatar um conteúdo que tem aqui no canal e no curso, né? Que é quem vê pistilos não vê tricomas. Não adianta tricoma, você, né? Não colhe tricoma, né? É muito importante a gente olhar para os tricomas, entender o desenvolvimento dos tricomas, né? Ó, aí eles estão bem leitosos, né? Mas ainda não estão âmbar. E aí isso vai influenciar na medicina que você vai tirar, né? Pode. E é bom você estar ali em contato com sua médica, que entenda, né? O seu médico, que entenda do que está falando, porque se você tirar essa resina nesse estágio, você pode ter um tipo de canabinoide mais específico em detrimento de outros. E aqui na Natural TV você vai encontrar um monte de conteúdo aí de maturação de tricoma. Tem essa aula que o Tico falou, ó. Quem vê pistilo não colhe tricoma. Essa tá top para você entender a diferença dessas duas estruturas tão importantes. Olha o Boca SA, Tico, variedades, né? Isso aqui que é o mais legal. Às vezes a gente tem um cultivo com uma genética só, e aí você vai ter uma experiência só. Aqui, ó, segundo o cultivo do Boca SA, Tiagão, ele já tem aqui, ó, 4 genéticas diferentes. Isso já muda a experiência do uso completamente, tanto para o medicamento quanto para o uso adulto, né, cara? Cara, totalmente, cara. Você ter uma planta ali mais adequada para cada momento, né? Efeitos colaterais desejados, uma pode tirar o apetite, a outra pode aumentar o apetite, né, ô Tico? E isso ajuda muito no processo, né, de tratamento, né? E é isso, cara. Eu acho que assim, as variedades genéticas são essenciais e fundamentais para um bom tratamento, né? E você não precisar ter uma interrupção do tratamento ou uma mudança muito brusca, né? Então, isso é o que as associações também vêm fazendo, né? Compor o óleo com várias genéticas para poder ter uma maior diversidade, né? E maior segurança, né? Nesse sentido. E fica nítido a diversidade aqui, ó, pela estrutura, coloração, formação dos buds. É fantástico, né, Tico? Cada planta é uma planta, cara, não tem jeito. Eu vou dizer, galera, se meu segundo cultivo tivesse nesse nível aí, eu não tinha nem me preocupado, entendeu? Eu tava on fire, só vivendo, entendeu? Meu segundo cultivo foi tiro, porrada e bomba, eu peguei praga. Meu primeiro cultivo foi ok, o segundo cultivo eu peguei praga, foi ele que me desesperou, foi horrível. Entendeu? Foi nele que eu conheci coisas, conheci gente, conheci conteúdo, foi na base do desespero. Mas é assim a evolução, né, cara? Não tem outro jeito. A gente quer encurtar o teu caminho com esse conteúdo, né? Mas todo mundo vai passar por coisas aí, galera. Vamos de outdoor do ET. Boa noite, família. Essa planta mesmo, vocês me ajudaram
ela foi devorada 80% dela, mas o 20% tá assim. Ó lá, Tiagão. Lembra, cara? É isso. Às vezes uma boa defólia salva a tua planta ali, ó. Ó que bacana, cara. Que 20% é esse, Thiago Reis? Imagina se tivesse no 100%, meu. Tá maluco. Cara, é aquele negócio de você não desistir da planta, né? Você não desiste da planta, a planta não desiste de você, e aí tá o resultado para todo mundo ver, né? Olha só, hein? Você vê, estruturada, né? Salva mesmo, formação. Ai, agora mas tá eu ok. preciso de muito místico. Eu preciso de um megapotes, não sei o quê. Nada, To mano. receive a Thunderbolt. Olha aí, ó. Não Balpote. é nem um bicho de 7 cabeças, não é plutônio, galera. É só não é dedicação, plutônio. carinho e a observação. Olha lá, ó, os budzão. O papel do cultivador, do jardineiro, do agricultor é resolver problemas. Se você não estiver resolvendo o problema, você não está cultivando. Ela tá se desenvolvendo sozinha, entendeu? Você tem que estar resolvendo problemas para ela. Ó, do alemão 420 mandou ela colhida. Ó a rega ali, ó. Ó como ele faz a rega ali, ó. Já até pra gente dar uma olhada. Ó. Você vê que ele mete lá mesmo e já era, ó. Nem põe nos cantinhos, já rega. E ó as diferenças, né, das genéticas ali. Muito tó. E é isso, Tico. E aí ele já tá dizendo ali, ó, dia de flush preparando para colheita, né? Para quem não sabe, tem conteúdo no canal, tem conteúdo também sobre isso no curso, né? Específico, falando do que é o flush, para que serve. Mas para quem não sabe, o flush, para quem leva no mineral, é aquele momento de você tentar tirar ao máximo nessa alta concentração dos sais, e aí tem aquela máxima, né, Reis? Tem que fazer o flushzinho para poder tirar o salzinho. Como é que é essa historinha aí? Se você chegou aqui agora e você não tá sabendo o que é o tal do flush, cara, é o seguinte, ele é tipo o Aurélio, ele é um livrinho dessa grossura com diversos significados. E aí a gente, com o tempo, destrinchar isso devagarzinho com você. Então não se assuste se você tá ouvindo esse nome agora e achando que ele significa uma única coisa e só tem um único sentido. Não é bem por aí. Isso aí é uma grande polêmica, né, meu amigo? Cara, com Então, certeza. vamos dizer. Assim, ó, flush nada mais, nada menos do que o que? A tal lixiviação. Exato. É você lixiviar, lavar o solo, drenar Tirar a nutrição excesso. do seu solo, né? Tirar o excesso de sais, de nutrição do seu solo, lixiviar, né? Exato. Então, se você quiser saber o que é flush de uma forma mais técnica, onde você encontra essas informações até na Embrapa, você busca sobre lixiviação. Fica aí a grande dica de hoje. Mas a questão não é só dar dica, não é só, né? A gente tá aqui muito para conversar com o grower que, tipo, mano, já passou por dificuldade que a gente já passou, pô, já começou, já foi muito difícil e foi complicado, e aí o cara vai, escuta um monte de gente falando, um monte de guru, compra, gasta, investe, se frustra, tira pouco resultado, aí não dá certo. Mano, a gente, em cima disso, né, dessa maneira que a gente viveu, isso foi nós, né? Eu não tô falando só de mim, não tô falando só do Natural, não tô falando só do Reis, eu tô falando de muita gente como você, né, que passa por isso. A gente tá, né, com um monte de coisa bacana nesse canal, com Torne-se o Grower, né, porra, que é um mini curso introdutório para você que está com objetivo, né, que quer começar a cultivar da maneira correta, entendendo questão médica, entendendo questão jurídica. Né, entendendo o beabá, ô Mystic, o Torne-se é o beabá do cultivador, né, não, mano? Sim, cara, e aí tá tudo lá, o compilado. E aí você fica com essas outras opções, tanto do curso, que a gente fez ali toda essa organização desses anos todos e vai ficar nessa atualização constante, e principalmente a oficina, né? Porque aí é que tá a diferença, como a gente vem falando aqui ao longo da live, porque seja no indoor, no outdoor, orgânico, mineral, né? Por que você vai entrar na oficina ali? Justamente para ter esse acompanhamento personalizado, né, Tico? Para entender ali, pra gente conseguir entender qual que é a tua dificuldade no cultivo, e aí vai garantir que esses resultados mais significativos para você venham mais rápido, né? Esse tutorial que a gente vai te dar ali, e principalmente essas reuniões semanais, tipo, por ali a gente vê que o resultado vem porque você consegue ser mais efetivo ali de uma semana para outra, né? Cara, é importante entender, né, que assim, você vai ter acesso
aos integrantes da bancada para te orientar, principalmente na questão relativa ao teu plano de cultivo. E aí você vai receber as dicas nesses grupos, né, de WhatsApp com a gente, com esse suporte com a galera. Vai estar fazendo network com a gente, conhecendo também como a gente faz, como a gente vivencia o cultivo, né? É importante entender que o auxílio para você fazer o seu escopo financeiro dos equipamentos a partir da tua realidade, a gente também consegue dar isso. E aí porque tem muita gente que compra errado, né, Tico? Já chega comprando um monte de coisa e não vê ali que às vezes não vai nem usar aquele equipamento. Então a gente consegue ter esse leque maior ali de você comprar certo. E aí, para mim, o grande diferencial, Tiagão, é que aí você não vai seguir aquela receita de bolo, né, cara? Não tem uma regra. E aí, esse grande diferencial é que a gente vai criar, junto com você, do zero, um plano de cultivo e abrir um caminho que é exclusivo, de fato, para você, dentro da tua realidade, do teu cultivo. E aí sim, né? Aí a gente vai desbravar o melhor caminho para você e entender as suas necessidades mais urgentes e as dificuldades que você vai ter ao longo do percurso. A gente vai estar lá para te auxiliar. Então, Tiagão, não dá para perder, né, cara? É muito mais do que um acompanhamento, cara, né? Vai receber ali esse objetivo que é entregar a melhor forma de você ser o cultivador, né? Cara, é que nem você querer ser um engenheiro estudando no YouTube ou você indo para uma faculdade assistindo aula, né? É basicamente isso, tá ligado? Você pode se tornar um baita de um engenheiro só através do YouTube, né? Aprendendo com outros engenheiros que estão ali compartilhando todo esse conhecimento. Pode. Quanto tempo você vai levar para conseguir alcançar e atingir todo o conteúdo ali, né? Organizado. Exato. Normalmente você vai levar mais de 5 anos aí sendo autodidata, muitas vezes, para se tornar completo, né? Vamos dizer assim. Porque mesmo quem faz faculdade, passa os 5 anos lá dentro, né, Tico, no curso do bacharel normal, mesmo assim, não vê tudo, né? Dá uma pincelada e se aprofunda no básico, né? Nos fundamentos, para depois ele seguir a sua jornada estudando pro resto da vida, né? Porque é esse que é o lance, né? Cara, a gente tá falando, né, Reise, de, Reise tem mais de 20 anos de cultivo, natural, né? Já tá beirando aí seus 10 anos de cultivo também, que eu sei. Eu já tô passando ali tô meu 5º ano, né? A galera toda cultivando há bastante tempo. Mas assim, essa barreira de modificar o teu percurso de cultivador para ser um cultivador que mantenha o seu método ativo, que construa o seu método, que aprenda a construir métodos, né? Porque assim, às vezes a galera inventa um método, aí funciona na minha casa, mas eu me mudei, mudou o VPD, mudou a estrutura toda, né? Então você vai ter que mudar teu método, alguma coisa vai ter que mudar. Então o que a gente te ensina é criar métodos de cultivo, dependendo da condição que você tem. A barreira para isso, galera, é a decisão, sua decisão de estar nisso ou não, de fazer parte desse processo e aí deixar, né, com que a gente, enquanto estrutura, né, são vários professores, são 6. Não, e Tico, caso também a pessoa não se sinta preparada, tá tudo bem também, né? A gente tem que pensar que para começar essa mudança, para ela acontecer, precisa agir, né? Esse sentimento tem que vir à tona, né? E você vê que tá na hora de você mudar. Aí você toma essa decisão que for a melhor para você e aí considera isso como um conselho, né, cara? É o nosso conselho aqui de amigo, de irmão, de irmãos cultivadores. E aí, se isso te interessou, se faz sentido para você aí aprofundar o cultivo, aí eu te convido, o link da oficina tá aqui na descrição e eu aconselho para você clicar lá, dar uma olhada já no material, ver mais de perto o que tem ali de depoimento da galera, né? Tem as abas de aluno, de consultoria, tem ali o GanzaApp para você ter uma noção maior também, e aí os teus resultados com certeza vai chegar e a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Fica à vontade, né, Tico? Essa decisão pode mudar a vida mesmo, isso, todo mundo que começa a cultivar, a gente vê isso, e se você estiver bem auxiliado, vai ser um campo fácil para você chegar rápido aí no teu autossustento, né, cara? É só clicar, galera, o link tá na descrição, vamos meter marcha daquele jeito sempre. Daquele jeito, tropa. Vem com nós que você vai se dar bem aí, ó. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganza.web/Copa-Grow e se inscreva agora mesmo.
Mostra tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se.